E aí pessoal, tudo bom? Boa noite. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre o imposto de renda à pessoa física, trazer as principais novidades, as principais dúvidas e falar para vocês aí que o Zap Leão está de volta, com um novo número que todo ano a gente divulga. E na comissão desse ano, como eu estou como coordenador, e o Levi aqui que já pediu a solicitação para essa avaliação do dia a dia, certo? O Levi também está fazendo parte da comissão aí. O nosso objetivo é o que nessa comissão? Mostrar para a sociedade em geral o quanto o contador é importante, né, Levi? Em todos os Isso. processos, desde a questão empresarial, questão da pessoa física. Lembrando que essa comissão de imposto de renda à pessoa física, tá certo? Como todas as comissões do Conselho, é uma comissão de voluntários, todos que se dedicam muito, agradecer ao Levi aí, ao restante do time também, que está nos bastidores aí nos ajudando, para que a gente possa levar essa educação, né, Levi? Essas informações tão importantes para os contadores da sociedade de maneira geral. E lembrando que até lá, a gente está também incentivando lá a valorização da classe contábil, bem como também ali a incentivo à destinação lá do imposto de renda, você pode fazer a destinação. O número, deixa eu pegar o número aqui que eu não me lembro, tá certo? Mas galera, para a gente começar já esse negócio aqui, eu pegar esse número e falar para vocês aqui, daqui a pouquinho, o número já está no Instagram do Conselho, aí no feed. Quando acabar a live, você vai lá e confere, senão eu vou falar o número errado para vocês. Sou campeão nisso, Levi. E aí é o seguinte, Levi, o que é que você tem aí para a gente começar a nossa conversa de hoje à noite com o pessoal? Eu acho muito bom de começar pelo começo, né? É, Que é perguntar aí para a gente quem é que é obrigado a declarar o imposto de renda pessoa física esse ano. perfeito. Meu áudio tá bom para você? Tá ótimo. E o Tá meu? ótimo também. Pronto, boa noite para todo mundo. Obrigado, Valdemir, pela parceria sempre. Bom, de fato, né, Valdemir, algumas pessoas costumam, digamos, achar que só quem está obrigado é quem recebe, né, aquele valor mínimo obrigatório, né? Mas, na verdade, na legislação nos traz outras hipóteses de obrigatoriedade também. Sobre a questão do valor obrigatório, né? Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano de 2020. Aí vem as outras hipóteses, por exemplo, quem trabalha, por exemplo, com atividade rural, um rendimento acima de R$ 142.798,50. Os contribuintes também que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, com mais de R$ 40.000. Contribuintes de mais de 300 mil de patrimônio em 31 de dezembro. E aí, sobre essa situação, Valdemir, vem até uma lembrança minha que eu sempre ficou gravado na minha memória. Por exemplo, eu fiz um imposto de renda de uma pessoa que ganhou na loteria, acho que foi na Loto Fácil, né? E aí ela comprou uma casa à vista no valor de quase R$ 500.000 na época. E aí ela pensou, não, tava, olha, mas eu sou obrigada a declarar. Eu, olha, a senhora tem o seu bem, né? Um bem quase R$ 1.000.000 e esse valor é acima, né? Tá dentro da obrigatoriedade. Ou seja, mesmo a senhora tendo ganho na loteria e não tendo aquela renda formal fixa, não trabalha de carteira assinada, mas precisa declarar, né? Aí um exemplo que eu lembrei agora falando, aí queria compartilhar com o pessoal. É bom essas coisas, a gente vai, né, revivendo e falando lá os casos que a gente vai passando na vida, né? É, Já tem pergunta aqui do Pinheiro, já tem para ter algumas pessoas aqui. Galera, não se preocupa não que na jornada das perguntas a gente faz esse contexto aqui inicial, a gente volta e sai respondendo vocês pronto, tudinho, tá certo? combinado, pessoal. Quem também está mais obrigado, né, Valdemir? São os contribuintes que tiveram ganho de capital na alienação de bens ou direitos, ou fez operações na Bolsa de Valores, né? O contribuinte que teve a condição de residente no Brasil fixa, né, em qualquer mês do ano passado. Quem vendeu imóveis residenciais e comprou outro imóvel em até 180 dias depois da venda. E aí vem a novidade, né, Valdemir? Que talvez seja a grande novidade desse ano, né? Que é a novidade? Quem recebeu o auxílio emergencial para enfrentamento da pandemia, né? Em qualquer valor e outros rendimentos tributáveis em um valor anual superior a R$ 22.847,76. Galera, isso aqui que o Levi está falando é muito massa. É o seguinte, ó, isso aqui é a base inicial que você precisa ter de nortear a sua vida para começar esse debate do imposto de renda sem entender o caminho. Mas é uma coisa que eu gosto muito de colocar, Levi, que assim, a declaração de imposto de renda da pessoa física, você está se autenticando aquelas informações ali por físico sobre você, sabe?
Só que essas informações também servem para uma série de outras instituições que você pode se beneficiar em ter o cuidado de fazer uma declaração correta, preparar os dados, tratar esses dados para que você possa ali obter benefícios, como financiamento de uma casa. Quando você vai financiar um imóvel, vai pedir sua declaração de imposto de renda, entendeu? Quando você vai fazer uma análise de empréstimo, também pede. Quando você vai comprar um carro, também pede. Então, assim, são situações que a declaração de imposto de renda bem feita vai lhe ajudar. E não vai ser só você prestar conta com o nosso amigo aí, querido do coração, Receita Federal, né? Que quando a gente faz errado, ela manda cartinha. Já recebi 7 cartinhas já esse ano Ah, já, viu, foi? Levi? De clientes que travou 7, O negócio 7. foi rápido, né? Agora, uma coisa bem, mas assim, uma coisa bem interessante, Levi. Uma das cartinhas, só acredito que a Receita Federal estava errada. Eu conferi, ela disse assim, olha, a aposentadoria da pessoa foi 33 mil e tanto no ano, e não sei o que e tal, INSS, a gente bateu tudo. Tudo igual, até os centavos da malha fina estava igual. A gente já fez o processozinho e pediu para o Federal cancelar aquela notificação porque estava errado. Galera, isso é muito raro, mas acontece. E eu acho que vai acontecer muito no auxílio emergencial. Tocando no nosso auxílio emergencial, que já é uma pergunta recorrente aí, Levi. Uhum. O que é que você tem para falar para a gente sobre o auxílio emergencial aí? Pronto. De quem recebeu lá os 600 ou 1.200 ou qualquer valor? Então, sobre o auxílio emergencial, né, vem um detalhe. Que o governo se posicionou, foi agora em março, no começo de março, né, Valdemir? Sobre a questão do auxílio emergencial na Isso. declaração, onde ele diz o quê? Que o auxílio emergencial, ele é um rendimento, Acabou de sair. o auxílio emergencial, ele é um rendimento tributável, né? Ou seja, não é assim, ele não é rendimento não tributável, não, ele é um rendimento tributável, entendeu? E aí se você recebeu, olha, tem uma pessoa que está sem ouvir, você está me ouvindo aí direito, né, Valdemir? Eu tô, tá? Estranho. Como eu estava falando, você tem que baixar o seu informe de rendimento. Wander, David, Tá. desculpa. Wander, sai aqui de novo pra gente ver se deu certo, tá certo? Aí fala com a gente de novo aqui, tá bom? Pronto, tem gente que está Ó, dizendo já que está falou ouvindo isso. aqui. Tá bom. Isso. Perfeito. Valeu, desculpa aí. Pronto. Fala Aí aí. sobre o auxílio emergencial, se você recebeu, né, e for declarar, o que acontece? Você tem que baixar o seu informe de rendimento, tá? Se você tiver alguma dúvida qual é o site, você pode, por exemplo, bota no Google mesmo, bota lá, consulta auxílio Dataprev, né? Aquele primeiro link que aparece, né, sendo HTTPS, que é um site confiável, e aí você entra, preenche suas informações. Quais são as informações que o site me pede para confirmar que sou eu, né? São aquelas informações básicas, como, por exemplo, além do nome completo, o CPF, nome da mãe completo, data de nascimento, né? Só para realmente confirmar que é você, para, enfim, o governo lhe dar o seu informe de rendimento, né? E poder declarar na sua declaração. Mas, ó, o Pinheiro Levi colocou um negócio aqui, ele falou assim, é porque a tua empresa não recolheu o imposto de renda, não declarou. Mas, Pinheiro, no meu caso, especificamente, que esse cliente chegou, foi o próprio INSS, foi a aposentadoria do cara, entendeu? Então, assim, foi algo excepcional total e muito massa. Depois vou tirar o dado dele, vou compartilhar tanto a malha fina quanto a coisa. Eu gosto de compartilhar essa experiência, que é muito boa, sabe, Levi? Uhum. Levi, agora tem uma coisa também que é muito massa e interessante, que é o seguinte, ó. Eu estou trabalhando lá no ano 2020, estava trabalhando, entendeu? Era funcionário de uma empresa, vamos tomar uma posição aqui, né? O que está acontecendo vai acontecer muito, tá? Já, assim, os apelão tudo deixando para desse tipo, né? Tô respondendo aqui. E aí tu foi afastado. A empresa te afastou daquele momento. E aí acontece duas coisas. Como tu chega até aquele limite lá do auxílio-desemprego, né? Que é o valor lá de 1.800 aproximadamente, Isso. né, que a pessoa recebe. Aí, depois desse limite, fica abaixo do salário de muita gente que está obrigado a declarar o imposto de renda. E aí, alguns empregadores deram um Ajuda subsídio a compensatória. mais. Perfeito, deram ajuda compensatória. E ainda tem um detalhe: o cara ainda recebeu o dinheiro que ele estava trabalhando, o dinheiro do governo e uma ajuda compensatória do empregador. Aí nós temos 3 situações, né, Levi? Que as 3 remunerações terão que ser declaradas. Perfeito. Só que o detalhe é o quê, Levi? Me ajude aí. O detalhe é o quê? Pronto, no caso, isso aí que você está falando, né? Só para dar uma explanada para o pessoal. Isso aí, no caso, são os contratos de redução de jornada ou suspensão do contrato de trabalho, né? Que foi permitido ano passado. E aí, o que acontece? Isso mesmo. E aí, o que acontece? No caso, na situação do empregado que recebeu o seu salário normal da empresa, vai ter seu informe de rendimento lá. Se o empregado recebeu a sua ajuda compensatória, e aí, Valdemir, é até importante a gente destacar
que essa orientação do governo saiu depois do período de entrega da DIF, ou seja, algumas empresas, as que pagaram a ajuda compensatória aos empregados, provavelmente, né, vão ter que retificar a DIF. Vai cair na malha fina. Isso, vamos deixar isso bem E claro. vai cair na malha Isso. fina. E aí, o que acontece? Se o empregado também recebeu ajuda compensatória, informa no campo de rendimentos isentos não tributáveis, código 26, outros. E aí, a orientação que se tem é o seguinte: naquelas informações adicionais desse campo, você escreve lá ajuda compensatória, só mesmo para ficar nenhuma dúvida para a Receita Federal. E o empregado que recebeu também o seu salário, seja com redução de jornada de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho, né, vai ter que tirar o quê? O seu informe de rendimento do governo, que o governo disponibilizou também, como a gente falou agora em março. Você vai ter que colocar um CNPJ do Ministério da Economia e declarar o valor que o governo lhe pagou também no campo de rendimentos tributáveis. Perfeito, meu amigo. Rapaz, ó, a Samara falou que o Levi é um contador excelente. Samara, eu concordo com você. O Levi aqui Obrigado, Samara. é um excelente contador e um cara que é devoto à profissão e ajudar os outros colegas. Viu? Vale ressaltar isso daí. Ademir, Ó, a Levi, gente tem uma perguntinha aqui. O CNPJ, o CNPJ o CNPJ lá que o Levi falou, que esse negócio do governo, que é bom a gente deixar também aqui, é o 00 394 460 0572 59. Você vai ter que informar ou a suspensão ou a redução da jornada de trabalho que você recebeu lá, esses informes. Isso. E é perfeitamente exatamente como o Levi falou. Pronto, Valdemir. E aí o seguinte, né? A pergunta que é Jéssica Menezes, acho que deve ser Jéssica o nome dela. Então, aí no caso do empregado que recebeu esse valor do governo, onde é que ele pode ver, por exemplo? Ele pode ver, por exemplo, na carteira de trabalho digital dele. Aí pode falar, Levi, mas eu não tenho a carteira de trabalho digital. Tudo bem, você pode baixar no seu aplicativo de celular, tablet, né? E aí, em seguida, você baixando, você consegue essas informações lá. Perfeitamente, Levi. Levi, eu gosto muito sempre de trazer algumas coisas na declaração de imposto de renda para a gente também informar o pessoal para ter cuidado, que é o seguinte: esse ano é obrigatório informar e-mail, telefone, já estava lá nos requisitos, agora isso passa a ser obrigatório também. Lembrando a todo mundo que a Receita Federal ela até lhe comunica, até ela manda a mensagem para você, mas ela nunca pede suas informações por meio, além de e-mail e telefone. Você precisa clicar no CAC, certo? Que é o Ambiente Seguro do Contribuinte da Receita Federal, e prestar seu esclarecimento e mandar sua documentação por lá. Nunca mande, nunca responda uma mensagem federal sobre, por e-mail ou por telefone, de observação. Espólio, veio aquela novidade lá sobre a partilha já, né? Para quem vai ser aqueles bens que estão ali naquele espólio ali, se o bem já está sob a propriedade ou vai estar sob a propriedade daquela pessoa. Já é uma coisa nova sobre espólio. A declaração de imposto de renda, Devi, acho muito engraçado, muito interessante isso aqui. Em alguns campos, pessoal aí que não é do Ceará, né, e não assim, dos estados próximos aqui, pegava aquela idade de 65 anos e replicava duas vezes. Um no campo de 65 anos lá dizendo que eu tributava e outro naquele campo baixo, né? E colocava lá o valor que queria. Esse ano, a declaração já vai estabelecer, já vai com o limite lá estabelecido e alocar automaticamente a diferença lá para o rendimento tributável. Então, cuidado com isso, galera. Porque às vezes tem cara que é aposentado, por exemplo, tem um cliente que é aposentado pela Coels e outro pela Previdência. Então, os dois campos vêm lá informando a idade de 5 anos. A questão da declaração pré-preenchida, que era só para você ficar digital. Agora, se você acessa o CAC já com o código normal, ele também está disponibilizando. A devolução do auxílio emergencial, que o nosso amigo Levi aqui falou tão bem sobre ele, sobre a obrigatoriedade. E se tiver assim, vai ter que devolver. Na declaração de imposto de renda de pessoa física, já vai notificar automaticamente. Se você já tiver devolvido o dinheiro, você desconsidera a informação. Se não, você paga através do DAF, que vai gerar lá para você. E aí, Valdemir? A restituição por... Oi, desculpa. Não, sobre a questão de devolver o auxílio emergencial, são detalhes importantes que, assim, as pessoas que estão tendo que devolver, embora o governo tenha pago parcelado, né, tem que devolver de uma vez, né? A gente não tem ainda uma opção do governo, pelo menos o governo ainda não se posicionou, né, Valdemir? Dizendo se permitirá que a pessoa parcele ou não, né? Porque o DARF está vindo de uma vez para pagar até 30 de abril, né? É engraçado isso. Ó, já peguei, ó, o cara aqui, ó, o nosso contador 2019. Ele já peguei 2 casos do auxílio emergencial. Vai ter muitos. Vai ter. Tá certo? No caso aqui, ó, Harrison, o Harrison perguntou aqui se o governo não vai liberar o informe do benefício suspensão e redução. Harrison, a gente mencionou há pouco que isso daí você pode tirar na carteira de trabalho digital, tá bom?
digital. Pronto, Valdemir, desculpa interromper. Exatamente. Então é isso, aqui a gente vai se ajudando. Você não tem desculpa não, Levi. Perfeito. Aí outra novidade, se eu precisar a novidade, bem rapidinho, Levi, que é a questão da restituição por conta de pagamento, que são as fintech, Nubank, por aí, que antigamente você não podia receber a restituição através dessas contas, era proibido. A questão da Caixa Econômica também, tem a numeração das contas, aí é uma bobagem só que ele colocou como informe. As criptomoedas também, né, que agora tem campo específico, que é o 81, 82 e 89, lá em campo de bem e direitos, né? Aí tem a divisão de cada tipo de criptomoeda onde deve ser alocado. E, por último, né, foi aquilo que o Levi aqui explicou tão bem, a gente debateu agora, que foi o auxílio emergencial para quem estava empregado. Então, essas são as novidades de fato, essas onde deve estar a preocupação de cada um para ser trabalhado aquilo e a gente ter o cuidado de não cometer esses erros. Porque, Levi, a munição que o governo pegou agora de informação, de cadastro, foi gigantesca para cruzar, ter mais informação dos contribuintes, das pessoas que eram os invisíveis que ele chamava ali, né? Uhum. Então, tem que ter esse cuidado cada vez maior. O cerco está mais fechado, isso é muito interessante, que seleciona o tipo de profissional que você é. Né? Ajuda muito a filtrar a qualidade que é tão importante. Perfeitamente. É isso mesmo, Valdemir. Levi? Oi, tá me ouvindo? Agora eu Pronto, dou uma travadinha aqui. perfeitamente. É assim, de fato, né, Valdemir, a declaração de imposto de renda, é importante ressaltar, Valdemir, é o seguinte, que embora a declaração de imposto de renda você não é obrigado, né, a ser contador para fazer, mas assim, tem contribuintes que têm particularidades, né, que se fazem necessários o conhecimento, né, Valdemir, de um profissional da contabilidade para poder fazer a sua declaração a fim de que, por exemplo, o cliente venha cair em possíveis malhas finas, né, e etc. Certo. Olha aqui uma dúvida interessante. Eu nunca passei por isso, Levi. Ela que já passou a Jane, ela só gostaria de sanar uma dúvida. Uma pessoa fez uma declaração de imposto de renda com espólio. Com isso, seu CPF foi cancelado. Ele reside em São Paulo, está sem como sacar o dinheiro. Ele é médico, ele é médico, Olha, estudante. Jeane, Acho é o que seguinte, se ele assim, eu para ser sincero, não passei por uma situação prática. No entanto, a Receita Federal, né, através do portal ECAC, tem a opção de você abrir um dossiê, né, que é a espécie de processos administrativos, onde antigamente a gente podia fazer isso presencialmente, mas agora devido à pandemia, a Receita Federal modernizou seu sistema. E aí que é a minha sugestão para você? Sugestão seria o quê? Seria ele ou criar um código de acesso ou ter um certificado digital de pessoa física para poder abrir um processo via ECAC, né? For o caso, menciona todo o ocorrido. Se for possível ele retificar a declaração sem ser como ser spoiler, né? No caso anormal, ele retifica, informa a situação inteira e pede para, digamos, regularizar o CPF dele, tá? Porque isso foi de fato um erro de preenchimento e uma espécie de recorrer seria via dossiê ECAC. Como eu falei, não passei por uma situação prática, mas a situação que eu vejo que talvez resolveria seu problema seria essa, via processo administrativo no ECAC. eu complementaria, Levi, dizendo para ela tentar, de fato, fazer a declaração normal, entendeu? Isso. Porque, assim, se o CPF foi cancelado, o CPF é um dos códigos obrigatórios para o ECAC, né? Então, assim, vai ter que tentar. Eu também nunca passei por uma situação dessa. Outro caso interessante também, que chegou até uma pergunta lá no Zap, ó. Minha dependente recebeu auxílio, né? Tem que devolver o valor ou declara o rendimento dela como dependente somado ao meu? Olha, a legislação, né? Eu, Levi, me corrija se eu estiver errado, fala que é você. Se o seu dependente recebeu, né, Levi? Então você vai declarar como informe de rendimento dele e ele como seu dependente. Isso. Aí, Se no caso você, enquanto estiver declarando, tiver recebido um rendimento tributável acima daquele valor que a gente mencionou, aí possivelmente tem que devolver. Aconteceu isso com algumas pessoas, alguns colegas, Aldemir, que costumavam colocar o dependente, né? E aí, pelo fato do dependente ter recebido o auxílio emergencial e o valor que o declarante foi um valor bem superior, aí apareceu também para eles aquele DARF de devolução. Confesso que não foi no caso prático comigo, mas eu não sei se no DARF saiu no CPF do dependente ou no do titular. Até uma boa pergunta que eu posso fazer para a pessoa em pensar agora nisso. assim, ó, quando você abre aqui a legislação aqui, Levi, ó, deixa eu só puxar aqui rapidinho aqui, que é na prática. Ela fala do titular, entendeu? Ó, adicionalmente, o contribuinte que tenha recebido rendimentos tributáveis em valor de R$ 22.843,47,76 no ano calendário 2020,
deve devolver o valor recebido do auxílio emergencial por ele e seus, tá aqui, E seus seus dependentes, dependentes, ou seja, tá saindo. dependentes, Eu só fiquei exatamente. na dúvida agora, Valdemir, que como foi um colega meu que passou por essa situação, eu confesso que não sei, Você não eu não confia? sei se o DARF saiu no CPF do dependente, né, que era maior de idade, ou se foi no CPF do declarante. Mas de qualquer modo, né, vai ter que devolver também, tá? Porque de fato a Vai ter Receita que ver Federal, como também. você bem mencionou no decorrer da live, tá, digamos assim, com uma série de informações e tá caindo em cima mesmo, popularmente falando. Pois é, cada tempo mais isso vai se fechando, né? Igual a Cefaz agora que resolveu fazer um decreto que é o sigilo bancário. Aí é Pois outra é, isso coisa que vai um ficar assunto muito discutível, né? delicado. Delicado. É. Tem outra pergunta também aqui do Pinheiro, fala assim, ó, mas Valdemir, nesse... Ah, não, foi o caso que eu falei lá, que foi do próprio INSS. Estou voltando aqui, que eu gostaria de responder algumas perguntas, sabe, Levi? E depois a gente pega algumas perguntas do Zap Leão, já vai esclarecendo também do Zap Leão também e do Ó, pessoal que está aqui na live aqui. Valdemir, a gente teve uma pergunta aqui do Carlos Ford, dizendo o seguinte: um cliente tem um dependente que não recebeu auxílio, mas consta que recebeu quando transmitiu o imposto de renda. Carlos, assim, se de fato aconteceu essa situação e se de fato ele não recebeu, aí o que é que você pode fazer? Você tem que fazer de fato. Infelizmente, essa pessoa aparentemente foi vítima de estelionato, né? Tem que fazer um boletim de ocorrência e, consequentemente, procurar. Não sei se vai conseguir via administrativa resolver esse problema, mas talvez tenha que procurar a ajuda de um profissional do direito, né, de um advogado, para ajudar a resolver esse problema. Eu acho que é Jéssica Menezes aqui também. Ela fala assim, ó, se eu retificar a declaração tirando o dependente, como fica o DAF? Olha, não fica, entendeu? Se ele não é mais seu dependente, se você resolveu tirar, agora sim, o ideal é que você não tivesse nem informado, né, nessa Por situação. isso, Valdemir, que até É por uma isso que a gente fala, dica, que a gente. preenche, olha, depois transmite, né? Por isso que a gente queria justamente falar essa dica para o pessoal. Pessoal, se vocês forem fazer o imposto dos seus clientes, fazendo o imposto dos seus clientes, sempre informe, olha, você recebeu o auxílio, ou o seu dependente recebeu, né? Porque não custa nada, obviamente, perguntar, né, antes de prosseguir com o envio. Sim, envio. E até nesse checklist, né, Levi, eu recomendo que você faça um checklist e peça preenche da o que está ciente, porque quando você passa uma situação dessa que cai na malha fina, você, por exemplo, você colocou ali, Levi, R$ 200 fazendo imposto de renda, mas aí o imposto de renda vai na malha fina, você vai ter que analisar. E aí o erro foi seu, você quer assumir a responsabilidade de correr até para resolver. Mas quando o erro vem do cliente não lhe informou e você vai ter que resolver ainda, é muito ruim, né? Você está perdendo dinheiro, perdendo tempo. Então, assim, principalmente se você é um cara que ganha dinheiro nessas declarações de imposto de renda. Então, assim, ter essa cautela de o cliente dar a notificação que ele está se comprometendo que aquilo que ele está lhe passando é apenas o que ele tem e a verdade dos fatos. Perfeito. Valdemir, Então, ó, você pode... acho que a Jéssica Menezes e o Carlos confirmaram a informação que eu falei há pouco, né? Que no caso eu estava em dúvida se o DARF da devolução saiu no CPF do Sai dependente do ou titular. dependente, né? Aí estão dizendo que é do dependente mesmo. Obrigado, pessoal, pela informação, viu? Ó, tem o Márcio aqui, é o Márcio. Ele tem um cliente que sempre informava o filho como dependente, só que o dependente recebeu auxílio emergencial no ano passado. Qual o procedimento? Mas só não declara. Entendeu? Em Você faz com tese, dependente e ser um dependente. pois é, em Né? tese não é para Você ser olha, você faz vantajoso. vantajoso. Não é vantajoso. Você não é obrigado a fazer. Mesmo caso também, Levi. Teve um caso para no Zap Leão, e a mulher falou assim, olha, meu filho começou a trabalhar só em setembro. Eu posso colocar ele como dependente? Eu assim, pode, mas toma cuidado, dá uma olhada lá se pode ou não pode, se vai ser mais vantajoso ou não. Porque o dependente, você escolhe se você declara ou não. Isso não é uma coisa É, errada ou ilegal. A legislação lhe permite isso. Levi? Bem perfeitamente. claro. Perfeitamente. Você declara o dependente se quiser. Se não achar vantajoso, por conta que ele recebeu um rendimento tributável e, consequentemente, pode não ser vantajoso, ele pode tirar o dependente sem problema algum. E ter essa qualidade de declaração bem informada, né? Pessoal, outra questão também que é muito interessante, até uma pergunta bem recorrente, é referente aos tipos de despesa. Levi? Que aí, quais são os tipos de despesa? O pessoal se embaraça ali, a gente separou alguns pontos aqui, são as despesas dedutíveis, que teve até uma nota agora que saiu recente, mas a despesa que é mais falada e tudo é a questão do plano de saúde. E muita gente já perguntaram também aqui, Levi, eu tenho um plano de saúde, eu pago o plano de saúde da minha avó, aí ela é só dependente, ela assim,
Eu pago as contas dela, então vou declarar como dependente pagando plano de saúde, tá certo? Mas os rendimentos dela é tanto, então eu coloco os rendimentos também, tá Perfeito. certo? E tem que, no caso da avó, ela ainda tem que ter a curadoria, né? Que ela é responsável pela avó dela. Porque não é só ela ter aquele laço ali afetivo, né? Direto. Você precisa ter essa responsabilidade. Da mesma forma, quando é um sobrinho ou outro parente distante, você precisa ter aquele termo de responsabilidade, de fato, que a pessoa é sua dependente, né? Economicamente, você é, cuida daquela pessoa, é seu responsável, seu curador daquela pessoa. Verdade. Tem que E ter esse aí, tipo de Valdemir, cuidado. vem outro detalhezinho interessante também. Olha, uma boa noite para Augusta. Boa noite, Augusta. Valdemir, Augusta, minha vice-presidente. aí, Valdemir, o seguinte, por exemplo, tem situações. O que é que eu faço? Eu pago o plano de saúde, mas eu pago também, por exemplo, do meu pai, da minha mãe, só que eles não são meus dependentes de fato. E aí vem um detalhe importante, Valdemir. Quando você vai pegar o informe de rendimento do plano de saúde, né, que todos eles disponibilizam nos seus sites ou área do cliente, enfim, lá descreve também o valor equivalente de cada pessoa participante do plano. É interessante que a pessoa não coloque o valor total que consta lá, porque o total é incluindo também o quê? No caso, o meu pai e minha mãe, no exemplo que eu dei. Eu tenho que botar somente o meu valor equivalente, porque, mas aí alguém pode perguntar, mas como é que a Receita Federal vai saber que o valor que eu preenchi é só o meu ou dos outros? Através da DIMED, né? Onde as empresas da área da saúde são obrigadas, né? E as informações são cruzadas, como você também bem frisou, né? Tudo está sendo cruzado, né? A tendência é, digamos, entre aspas, o cerco fechar cada vez mais. Tá joia? Levi, quando eu dou as palestras de imposto de renda aí presencialmente, esse ano não pode, né? Eu fiz as contas de quantas declarações a Receita Federal conseguia vincular ao CPF na declaração de imposto de renda. Chega a ser a 10 declarações. Desde a declaração de Detran, a questão agora que os cartórios estão passando pelo processo de digitalização cada vez mais Os bancos forte, entendeu? também. Os bancos, com a área financeira, desde dezembro de 2015, que vai ser o principal vínculo de fiscalização, vai ser a área financeira, que eu aposto sempre nesse sentido, entendeu? Para fazer aquele conformidade mais forte nas empresas. Então, assim, eu gosto muito também de falar o meu exemplo, sabe, Levi? Quando eu comecei a estagiar nessa profissão que eu amo tanto, sabe? A minha mãe me declarava como dependente da faculdade. Aí a bichinha foi e me declarou como dependente do estágio. Ó. E eu fui nas informações da empresa lá, né? Como estagiário. A empresa registrou tudo e me mandou. A rapaz, aí ela caiu na malha fina. Ó. Ah, que pena. Aí na época, Levi, a minha irmã que fazia a declaração dela, a Tatiana teve que retificar a declaração porque não compensava o causa dos meus rendimentos da minha bolsa de estágio, aí ganhava só R$ 600 na época, beleza? Ah, imagino. Pois é, infelizmente só para tudo isso, Valdemir, né? Demonstra de fato a situação da modernização da Receita Federal, né? Porque querendo ou não, à medida que o tempo vai passando, a tendência é a tecnologia evoluir cada vez mais e, consequentemente, modernize cada vez mais os processos de fiscalização. Engraçado, acho que isso aí, sabe quando foi, Levi? Foi 2010, eu acho. Ó. Tá em 2021, são 11 11 anos, ó. anos. Eu comecei a faculdade em 2009.2, aí eu fico com medo da minha idade, sabe? Mas eu tô novinho ainda, só 30 anos. Quanto caso também, Levi, sabe que eu gosto de compartilhar muito, por exemplo, meu sobrinho, ele é meu dependente financeiramente lá no colégio, mas eu não tenho a guarda dele, Hum. sabe? Então, assim, por mais que seja meu dependente, pudesse colocar na declaração, porque tá lá que eu sou dependente, eu sou responsável financeiro do colégio dele, né? Eu não tenho a guarda dele para justificar esse vínculo assim. Eu sou apenas como se eu fosse um tio legal, entendeu? Mas na verdade eu sou responsável porque eu tenho mais flexibilidade de resolver os problemas da minha família, então eu vou lá e resolvo os problemas do colégio do meu sobrinho. É porque eu amo meu sobrinho e a gente gosta da Não, é família, né? claro. Então, assim, mesmo assim, eu não coloco ele, porque se eu colocar, se eu for chamado, eu não tenho um vínculo que ele é meu dependente de fato legalmente. Então tem que ter esse cuidado aí, essa observação. Perfeitamente, Deixa eu ver Valdemir. aqui É se tem isso mais mesmo. perguntas, Levi. Tá joia. Devido àquelas perguntas que eu te mandei do Zap, Leão, tu quer selecionar algumas já aí para Pronto, perguntar eu aqui? vi uma que eu achei interessante. Eu até imprimi aqui, Valdemir. Deixa eu só selecionar. Pronto. Enquanto isso, eu vou ler aqui uma pergunta de uma colega aqui. Um contribuinte declara sua esposa como dependente e a mesma receber auxílio emergencial.
A Receita Federal enviou uma carta informando que ele terá que devolver o auxílio. O que você sugere? Devolva o auxílio. Não, Tá perfeitamente, né? certo? Porque Devolva o auxílio. se a pessoa recebeu de maneira indevida, não tem o que questionar, de fato é devolver, né? E aí vem aquela questão, Valdemir, como eu até mencionei aqui. Eu não sei, né? Não sei, eu não, confesso que não sei se a Receita Federal, daqui para final de abril, vai se posicionar, se vai permitir que você devolva parcelado ou não, né? Porque até então o DARF está saindo de uma vez, né, Valdemir? Não, Levi, eu acho que essa foi claro o funcionamento da mensagem, mas não. Agora, o que ela pode fazer aqui, né? Como a gente falou que o caso de dependente não é obrigado a se informar, é você retificar a declaração tirando ela como dependente. Se isso se for mais vantajoso, porque ele não é obrigado a se informar o seu dependente. Tem outra pergunta da contadora aqui, da colega, que fala assim, ó, o pai está obrigado a declarar e vai colocar os dependentes. Porém, as despesas médicas estão em nome da mãe e esta não está obrigada a declarar. Posso colocar essas despesas na dele? Se ele colocar a mãe das crianças como um dependente também, ele pode sim colocar as despesas totais dela também na declaração dela, desde que ele também informe os rendimentos. Correto, Levi? Corretamente, perfeitamente. Nada a acrescentar. Rapaz, eu tô bem estudiosozinho, viu, Não, a Levi? gente está sempre estudando, Valdemir, que a gente tem sempre que estar atento mesmo. Valdemir, a gente teve uma pergunta. Eu selecionei uma pergunta aqui, eu vou até ler aqui porque eu imprimi o papel da pergunta. Uma pessoa perguntou: como eu declaro, né, um imóvel financiado cuja entrada foi paga em 2020, né, ou seja, a pessoa já pagou, né, digamos, parte do imóvel, né, a entrada em 2020, mas, no entanto, né, a documentação foi assinada toda esse ano. Vale ressaltar, Valdemir, que nesse tratamento específico, né, do imposto de renda, é regime caixa. Né? Se você já pagou alguma coisa em 2020, você já coloca, né, o valor equivalente que você pagou, entendeu? Na aba de bens e direitos. Disse que estava naquele Exatamente. E é processo, importante descrever e disse tudo que lá na faz gado. descrição, né? Foi pago a entrada na data tal, não sei o quê, ficando pendente o valor tal, a ser acertado depois da assinatura. É por isso que a Receita Federal, né, Valdemir? Vamos deixar isso bem claro, deixa aquele campo de descrição disponível para você relatar a situação inteira, a fim de que não fique qualquer dúvida. Exatamente. E, pessoal, pelo amor de Deus, tem uma coisa que o pessoal aí que é fora do Ceará. Isso só acontece fora do Ceará, sabe, Levi? Uhum. Mas eu gosto de falar para já ter para acontecer aqui, que é o quê? Se você recebeu 100 mil reais no ano, Levi, você há de concordar comigo que uma parte desse dinheiro você usou para comer, né? Outra parte para comprar algumas coisas. Então, se você tinha 200 mil reais de bens, no final do ano, você não pode ter 300 mil reais de bens, porque você não tem compatibilidade financeira dessas informações. Então, quando você estiver fazendo declaração, então, essas coisinhas base, você tem que usar o quê? Para entender junto do seu cliente se ele não lhe mandou alguma informação correta. Ou Perfeito. se tem bem demais, ou se ele esqueceu ali de mandar algum informe de rendimento. Eu tinha um diretor de uma instituição, ele me ligou, desesperado e tal, que ele tinha caído na malha fina. O pessoal tem medo, né, quando a Receita Federal chama para conversar, manda aquelas cartas de notificação, você até pensa que até isso é uma coisa ruim de você. Aí tu acredita que ele tinha passado, ele recebeu um auxílio de uma instituição pela uma coisa que ele fez, e esse auxílio foi na declaração da pessoa jurídica da instituição, e ele não tinha declarado. É só um auxíliozinho, um peixe de R$ 500 que ele teve lá, a declaração caindo na malha fina. Olha como tá bem redonda as informações. Tudo né? é cruzado. Valdemir, a gente teve uma pergunta aqui de uma amiga minha, por sinal, a Lídia. Ela perguntou o seguinte: se eu não ganho mais de 22 mil, ou seja, eu ganho uns 22 mil por ano, e eu tenho um imóvel no meu nome, eu tenho que declarar o IR? Lídia, nesse caso, é a seguinte maneira: você tem que ver o valor desse imóvel, tá? Quanto você, vamos supor, é um imóvel que hoje em dia ele é quitado? É um imóvel que hoje é financiado? Se for um imóvel quitado, digamos assim, o valor do imóvel ele é, sei lá, 150 mil reais, você não é obrigado a declarar. Por quê? Porque você é obrigado somente a declarar se você tem um bem a partir do valor, digamos, no valor de 300 mil reais. Ou seja, se você tem um apartamento que comprou por 180 mil reais, isso não te torna obrigatório a declarar, tá? É somente se o bem for a partir de 300 mil reais. Levi, tu se lembra aqui de cabeça que o valor de... Deixa eu ver, Levi, o valor de 65 anos de idade, quanto é o valor mensal? Não, de cabeça eu não lembro, não anotei aqui no papel, Valdemir.
Mas assim, no Deixa eu caso é do puxar pessoal que é aqui. aposentado, você tá dizendo, né? Por que que o nosso amigo aqui, o Marcelo, ele perguntou para explicar o seguinte, ó. A pessoa está aposentada, tem abaixo de 65 anos de idade, ela tem que declarar tudo que ela recebe lá como rendimento tributável. Tá. Quando ela completa 65 anos de idade, eu sou que eu completei em dezembro, 65 anos, eu fiz em novembro, 65 anos de idade. Os 2 últimos meses que eu recebi da aposentadoria, no valor de 1.800 e um quebradinho, entendeu? Não me Tá. disse o valor exato. É 1.800 e pouco. Eu vou Eu acho pesquisar que é aqui mil quando estiver oitocentos e dezesseis, conversando não e sei vou o quê, responder. sabia? Um valor parecido com esse. Exatamente, é parecido com isso daí. Esse valor mensal eu tiro da parcela tributária e coloco rendimentos isentos. Aí na declaração, no campo lá de rendimentos não tributáveis, você vai lá selecionar o item 10, tá certo? Que tem lá parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reserva de pensão e de declaração, com 65 anos ou mais, Perfeito. tá certo? Bateu, completou a idade, tem esse direito aí. Eu vou só precisar o valor mensal correto que aí Disseram eu aqui, informo Valdemir, aqui. Quanto ele 1908. pega? Disseram aqui, R$ 1.908. 1908. Beleza, Opa, obrigado, rapaz, Tereza. esses colegas são Não, o nacionais. pessoal aqui é muito unido, é muito bacana. E aí, O pessoal Valdemir, aqui é top. vem até o detalhe, né? Tipo, se a pessoa tem dúvida, vale ressaltar o quê? Que no próprio informe de rendimento, por exemplo, do INSS, né? Ele já menciona isso Já separado, vem, né? Para não correr risco de já você vem, já. se confundir, né? Para encher errado, nada disso. Por isso que é importante a gente sempre, né, ter observação. Eu, pelo menos, Valdemir, falando de mim, sempre quando eu preencho as informações, eu sempre gosto de revisar no mínimo, umas 2 vezes para não. Vai que sem querer eu apertei, em vez de apertar o 8, apertei o 9, né? Enfim, que a gente é humano, né? Mas eu sempre gosto de revisar no mínimo Cara, 2, 3 vezes para não ter risco de digitar nada errado. Levi, isso é um sinal de um bom profissional. Ele estuda tanto, ele se dedica tanto, e ele tem medo dos seus próprios erros, entendeu? Então, assim, cara, todo mundo que é muito bom no que faz, é regra ele ter esse excesso de zelo, principalmente quando você trata com dados dos outros. Então, assim, eu também faço a mesma coisa, eu faço mais, Levi, eu boto é para outra pessoa conferir, eu faço, preencho, o cara confere lá na empresa os meus, eu confero deles, aí a gente vai para Não, é frente e vamos ótimo, embora é para ocupar. ótimo. Pediram aqui, Valdemir, o Entendeu? número do Zap Leão, a Marcela. Marcela, o número do Zap Leão tem uma postagem aqui no próprio Instagram do CRC que consta o número lá, tá bom? Você pode conferir lá e mandar as suas dúvidas lá, tá bom? Ó, eu peguei aqui bem rapidinho, Levi. É o 9239-3568. Tá certo? É o número do Zap Leão. E aqui também, como o Levi falou, tá lá direto. Então, você tinha falado antes que eu estava sendo aqui a informação. Eu não estou decorando nem meu juiz, Levi, esses dias, mas no número do Zap Leão. Mas bora lá. Aqui, ó. Se o valor do imóvel for maior de R$ 300 mil, mas for financiado, é obrigado a declarar? Olha, é uma excelente Não, isso aí, pergunta. Valdemir, Glaudente, você prefere responder? Pode responder aí. Rapaz, isso aí se ele for maior de R$ 500 mil, mas o bem não é seu ainda, entendeu? Exatamente. E você tem que ter a ciência que o valor que você paga é o valor que você tem que declarar, é o valor do bem. O financiamento, ele não entra como bem, o valor que você paga do juros do financiamento. Então tem esse cuidado aí Pois também, é, e aí tá certo? justamente a gente preenche o valor lá do bem, é justamente o valor que a gente paga efetivamente no ano, né? Perfeito, Levi. Rapaz, eu tô só aprendendo com Que esse é cara. isso? Esse bicho é bom. Bora, Levi, tem mais dúvida, homem de Ó, um pai Deus. de um Vamos ver cliente, aqui. ó, o pai de um cliente vendeu o carro e o dinheiro foi depositado na conta dele. Tem que declarar esse valor, Elinete. Elinete, isso é uma coisa tão perigosa, né, Valdemir? A pessoa emprestar a conta para poder movimentar. É muito complicado isso. Rapaz, tem seus detalhes, sabe, Levi? Teve até uma pergunta dessa, que é o seguinte, pessoal. Se o dinheiro caiu na conta lá e ele vai movimentar, ele pode justificar a qualquer momento que o dinheiro não é dele, ele emprestou a conta, mas se ele for chamado por isso, ele vai ter que justificar. Valdemir, você já viu isso acontecer? Não, só vi acontecer quando o valor é muito alto, para R$ 100 mil, Pois R$ 200 é, mil, aí uma o banco coisa, mesmo. né, Valdemir, você receber, por exemplo, uns R$ 18 mil que recebeu venda de um carro usado. Outra coisa, tu receber do nada R$ 500 mil de uma vez, né? Aí. Então, quando for valor assim, acima de R$ 100 mil, o banco pergunta de que é aquela transação, entendeu? Então, assim, Alinete, o banco, se for o valor substancial, ele vai te perguntar, e quem vai considerar isso é o próprio banco, ele vai justificar lá onde é que vem essa movimentação até, sabe? Uhum. Quando você fala. Tem até um caso bem interessante que foi uma das perguntas, né, Levi? Que até eu compartilhar no nosso grupo lá da nossa comissão.
que é a pessoa financiou um carro no nome da avó, exatamente essa pergunta, no nome da avó, a avó, e ela vai lá, ela paga a prestação. Pessoal, a legislação, ela não tem previsão para esse tipo de coisa. Se o carro está no nome da avó, o carro tem que ir no nome da declaração da avó. E o dinheiro que você está pagando pela prestação, o correto deveria você declarar como doação. E, Valdemir, mas o carro é meu, não sei o que, eu vou pagar ITCMD. Pois é, a lei tem isso. Pois é, por entendeu? isso que a gente não pode misturar. Infelizmente não é o Levi ou eu que está fazendo a lei, né? É o pessoal lá do Brasil. Valdemir, a Jeane fez um comentário muito importante, só para deixar isso bem claro para o pessoal. A Jeane Silveira, ela fala, tem que ter cuidado para quem tem mais de uma fonte pagadora, no caso dos aposentados. O direito é somente sobre uma fonte, a parcela acima dos 65 anos. Perfeito, Jeane. Comentário Perfeito. Show de bola. Top. Valeu, Jeane. Viu? Deixa eu ver aqui, tem, ó. Tem que ter cuidado. Foi o que tu acabou de ler, né? Isso. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta aqui. Levi, tem uma postagem no conselho que eu queria até compartilhar com o pessoal aqui, que eu acho muito bacana. Você olhar no feed do conselho. Outra coisa também, galera, se vocês quiserem, segue o Levi lá nas redes sociais dele, no Instagram dele lá, e você tá postando conteúdo da parte de contabilidade, é muito bacana, tá certo? Que a gente gosta de disseminar mesmo a informação para se ajudar. No conselho aqui ele fala assim, 10 erros mais comuns da malha fina. E o primeiro é o erro que a minha mãe cometeu. Não declarar os rendimentos independentes. É verdade. Esse erro, Valdemir, esse erro ela não comete mais, né? Ela não comete mais, não tem mais nem como ela cometer. A criança já tem 30 anos já, Levi. Na verdade, eu fui 32, mas... rapaz, jurava que era 24, mano. No limite. Rapaz, se eu pudesse, eu voltar para os 24 anos, Levi. Outro caso aqui também, Levi, não declarar alguns rendimentos de aluguel. Tem muita gente que tem rendimentos de aluguel lá. E aí vem um detalhe, né? E é bem comum. A pessoa perguntar, mas e como é que a Receita sabe? A resposta para isso, DIMOB, né? A DIMOB, né? As empresas que trabalham com essa área, né? Da locação, compra e venda de imóveis, etc., enviam essa declaração chamada DIMOB. Na DIMOB menciona toda a parte de aluguéis, compra e venda de imóveis, enfim. A Receita Federal, ela sabe de toda essa parte, né? Por conta da DIMOB, nesse caso específico. Galera, outra coisa também referente à despesa médica. Despesa médica, se você tem que saber quais são os tipos de despesa médica que pode ser apropriada. E o exemplo mais comum que a gente pode dar é quando você realiza um procedimento de estética, esse procedimento de estética não é considerado. Perfeitamente. Tá, a não ser que isso venha de um transtorno que você precisa ter essa despesa, porque senão você vai estar causando outros problemas em você, tem que ter um laudo para isso, então é muito complicado. Pois é, ou então, se Deus o livre, né, Valdemir? Se a pessoa, Deus o livre, sofre um acidente e precisa, sei lá, resolver alguma parte do seu corpo, aí também, né, devido a um acidente, ela pode, essa cirurgia reparadora, né, que é o termo que a gestão normativa utiliza, uma cirurgia reparadora para resolver esse tipo de problema. E nesse caso, ok. Pronto. A nossa amiga aqui, Marta Chaves, ela colocou assim, erro cruel para a malha fina, evolução patrimonial descoberta. Perfeito, Marta. Já tinha comentado isso um pouco antes aqui, um exemplo. Levi, outra questão também muito interessante. Valdemir, deixa eu só mandar um beijo para a professora Marta Chaves, que ela foi minha professora na instituição onde eu estudei. Um beijo, professora. Tudo de bom para a senhora, viu? Obrigado por tudo, né, Valdemir? Espero que ele não tenha dado muito trabalho. Ixi, ó que eu dei, viu, homem? Professora, muito obrigado por tudo, viu? Diga lá, Valdemir. Outra questão também aqui, outro erro muito comum também, é a questão quando você vai informar lá no plano de saúde, a despesa que... Pessoal, despesa que você pode deduzir é a despesa que você paga. Se a sua empresa paga uma parcela do plano de saúde, essa outra despesa não é considerável. Então tem que ter cuidado, né, Levi? Esses erros são mais comuns. Estou pegando aqui que está já no conselho já para ir logo de pronto, né? O livro caixa, usando o equivalente, por exemplo, para administradores de aluguel. Aqui é quando você tem um imóvel, tem a despesa que você custia do imóvel, tem que definir isso direitinho. Porque, por exemplo, Levi, eu recebo R$5.000 de aluguel. E aí eu tenho despesa com manutenção, despesa com IPTU e por aí vai citar sobre minha responsabilidade como
o dono daquela propriedade, eu posso abater daquela receita do aluguel. Se é o meu inquilino que paga, então eu não posso jamais fazer isso. Uhum. Né? Então tem que ter esses cuidados aí referente ao livro caixa. Perfeitamente. É aquele detalhe, né, Valdemir? O que você puder ter, né, para justificar, para, digamos, lhe defender, não custa nada, né, a gente seguir a prudência. Exato. Levi, eu me lembrei que falou que um outro erro aqui, o sexto erro, é bens declarados a valor de mercado. A gente pegou uma declaração esse ano para fazer 3 declarações identificadoras desse ano, que é um carro, e na declaração dele era muito engraçado. Ele tinha a moto dele e ele ia depreciando a moto ao longo do tempo. O pessoal, a gente deprecia nas empresas, nas organizações. Perfeito. Na pessoa física, você não deprecia nenhum bem, sempre é o valor de compra. Comprou o bem por valor tal, ele se mantém o valor tal até o dia que você vende, para você apurar o gap, que é o ganho de capital. Então, tenha esses cuidados, pelo amor de Deus. Só tem um caso que você pode reavaliar o valor do bem, é no caso de imóvel, quando você faz reformas que incorpora algo àquele bem. Quando é incorporador ao bem, você pode aumentar o valor do bem dentro da sua declaração de um ano para o Perfeito. E outro. aí, né, Essa Valdemir, situação. guardando, né, sempre documentações que comprovem, seja, por exemplo, notas fiscais de compra de algum produto que foi necessário, notas fiscais de serviço, onde a pessoa que prestou serviço para você para fazer aquilo, enfim, sempre resguardado. Perfeito, perfeito, cara. E assim, galera, outra coisa também tem muito cuidado, que é o erro mais comum de toda. É quando o pessoal recebe lá aqueles rendimentos provenientes de ação judicial. Leia o termo que está ali e queira e não queira. Eu vejo o pessoal querer ter muita ideia atípica que não está na lei. Se você recebeu os rendimentos acumuladamente, você vai lá na declaração e declarar onde? Rendimento recebido acumuladamente através de ação judicial. Bota lá tudinho e vai. E não considerar apenas o valor que vem retido lá, que muitas vezes é errado, tá certo? E a Receita Federal depois vai buscar de você, tá certo? Tem que ter esse cuidado aí. Perfeitamente. Rapaz, a Marta faz orgulho É o docinho, sentido, ela me Levi, chamava de viu? docinho. Eu e os alunos, né? Era um apelido carinhoso, né? Ave Maria, a professora Marta, tenho muita gratidão por ela, enfim, reconhecimento, né, Valdemir? Até porque todos os professores, né? Porque se hoje nós somos contadores, se nós temos médicos, advogados, enfermeiros, sempre tem um professor. Né? Ou seja, É é um verdade. reconhecimento e uma gratidão eterna por todos os educadores. Verdade, ó, eu tenho a gratidão também, queria até saltar aqui a Sabrina, que foi minha gestora do departamento contábil lá na Controle, me ajudou demais, me orientou muito, sou muito grato a Sabrina, sabe? É de uma experiência tributária fora da curva. Aprendi muito com a Sabrina. E aí, outro detalhe aqui, peraí, contadora Jaqueline, o cliente recebeu 51.221 e foi retido R$ 12.000. Você declara do jeito que tá, já. É, você tem que Pega lá. observar a decisão judicial, né, Valdemir? Para não ter risco de nada. Exato, perfeito, Levi, perfeito, perfeito. Eu ver aqui, olha aqui, outra pergunta aqui, Levi, enquanto eu pego aqui outro item mais comum para comentar com o pessoal. Joia. Ah, galera, é a ação judicial que está quase acabando nossa live, tem outra coisa muito, muito comum, que é o valor dos honorários advocatícios. Você tem que declarar o que você pagou lá em honorários advocatícios, colocar advogado e deduzir já da ação judicial, subtrair esse valor, que ele já vem no corpo da ação. Então, assim, cuidado como você faz isso para que você não cometa erro. Não declare o valor da ação total. Pega o valor da ação, menos o honorário advocatício, e aí você já correlacionar as duas dentro da declaração de imposto de renda. Esse erro aí, eu mesmo já cometi uma vez, Levi. Então é bom de compartilhar, principalmente Pronto. que já cometeu e já Valdemir, passou a por gente idade, teve né? uma pergunta do Zapleão que eu imprimi aqui também, né? Sobre o MEI, né, Valdemir? Que o MEI eu acho que é muito comum, Pergunta universal, é todo ano. universal, é sagrado. Acho que se a gente tiver duas perguntas que são padrão, uma é quem está obrigado e a outra é a questão do MEI, né, Valdemir? Então, É a pessoa verdade. perguntou, né? A pessoa física, perdão, dona do MEI, precisa declarar o imposto de renda? Aí vai depender, no caso, do rendimento dela, né? Vale ressaltar também que no caso do MEI tem duas coisas importantes. Primeiro, se o MEI tiver, embora ele não seja obrigado, uma escrituração contábil regular que comprove aquela operação toda, o lucro demonstrado, esse lucro é isento do imposto de renda. Se ele tiver escrituração contábil regular, deixar isso bem claro.
Coisa que na prática a gente sabe que pelo menos, acho que talvez, Valdemir, uns 90% dos MEIs não tem, né? Se o MEI não tem essa escrituração contábil, regular, de fato, como é que ele vai fazer isso? Ele vai pegar o rendimento dele, né? Tirar talvez os custos de despesa e vai ter o lucro tributável dele. Do lucro tributável a gente vai tirar a presunção, né? Que é uma parte isenta, e a outra parte vai ser tributável, e o imposto de renda dele, né? Se ele for pagar ou não, né? Por que ou não? Porque se tiver despesas dedutíveis, logicamente pode até chegar a não pagar. Vai ser no campo de rendimentos tributáveis, entendeu? Ou seja, o MEI tem que ter muito cuidado. E importante, Valdemir, que eu queria só deixar isso bem claro, que é o quê? Se o MEI tem algumas despesas necessárias, no caso, para abater um pouco do faturamento dele, por exemplo, eu comprei um produto por R$2 e vendi por 5, né? Você tem que ter, digamos, documentos que comprovem isso. Por exemplo, a nota fiscal que você comprou, enfim, sempre tudo que você for fazer é importante ter tudo documentado. Eu só queria deixar isso frisado para o MEI, tá bom? E assim, legal também que o Levi está falando isso aqui, muito bacana, e ele ressaltando isso, que não é uma coisa que ele quer que as pessoas façam, é uma coisa que tem que ser feita, que a legislação se obriga a ser feita, entendeu? E precisa ter, de fato, esse zelo, essa cautela que o Levi está falando. Ó, a nossa amiga contadora Jaqueline colocou aqui, ó. Então, teria que colocar os honorários advocatícios lá em pagamentos efetuados? Exatamente, Jaqueline. Tá certo? Tem até um campo específico para isso, né, Valdemir? Só no seu código decorado, mas tem um campo específico para isso, né? Tem um código específico para isso. Também querer ser decorado, Levi, é demais, né? Eu uso comparativo. Ah, que nem eu, Levi, quando eu fui analista tributário, fiscal, sabe? Eu decorei, Levi, o regulamento de ICMS quase todo, se puder imaginar. Eu li aquele regulamento 2 vezes. Aí tu me pergunta hoje, eu sei o artigo 1º, 2º, 3º, eu sei o artigo 438. Os principais, né? Muito especial na minha vida. Aqueles que deram a dor maior ali, eu sabia, eu sei ainda, sabe? Mas hoje em dia já passou. Ainda mais saber o pagamento aqui do imposto de renda, que só 2 por ano. Tá certo? Pronto. Deixa eu só ver mais uma coisa. Ele perguntou aqui, o Valdemir, o Márcio, perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravado, né, Valdemir, a live aqui no Instagram do Conselho, né? Vai sim. E mais uma coisa, galera, a gente está se comprometendo aqui à Comissão de Imposto de Renda. Eu queria agradecer muito a cada um, em nome do Levi, o nome pessoal é Levi, falando que eu me esqueço. Ixi, tanta gente, é o Walter, tem a Wedna, temos pessoas que estão, a Lucivânia, temos também, além de nós dois também, temos agora pessoas novas, que no caso é a Lorena, do CRC Jovem de Itauá, nós temos também o Semerson Rodrigues, nós temos também nos ajudando o Camerino Lopes, né? E agradecer, né, Valdemir? Vamos dar uns créditos especiais para principalmente a galera da comissão do CRC Jovem, que tem chegado muito, nos ajudado muito, contribuído com o nosso trabalho, entendeu? E também, né, quem quiser, digamos, de outras comissões, ou enfim, que quiser poder nos ajudar, estamos de portas abertas, entendeu? E, de fato, a tendência é todos nós nos ajudarmos, né? Porque todo mundo se ajudando, todo mundo cresce junto. E aí, pessoal, assim, a gente se comprometeu lá, a gente tá fazendo as lives semanais para tirar as dúvidas e deixar aqui registrado para vocês. Queria reforçar, assim, agradecer demais ao Levi, a todo o time lá, tá certo? Porque são todo mundo voluntário, doando parte do seu tempo, se dedicando aos profissionais, porque a gente acredita, sim, muito, de verdade, do fundo do coração. Essa população só vai ser muito grande, reconhecida por toda a sociedade, pelo valor que ela tem, tá certo? Quando a gente cada vez mais tiver a união e o consenso de ajudar a todos, tá certo? Então, isso é muito massa. Eu sou muito feliz no conselho e poder estar como conselheiro, porque o nosso objetivo é esse, é ajudar a classe, colocar a classe cada vez mais em destaque perante a sociedade. Beleza? Show. Vai ficar salvo. Estamos aqui na reta final e eu queria deixar esses agradecimentos registrados a todo mundo que faz parte do conselho, tá certo? Principalmente aos funcionários do conselho, que a gente pouco fala, né, Levi? Verdade. Mas são pessoas que tem toda uma equipe por trás, né, dos bastidores, toda uma equipe. Exato. E aí eu queria registrar 2 pessoas, que é o Alisson, que a gente chama de Super, porque está completando aniversário hoje. Olha aí, parabéns, viu? Parabéns para ele. E para a Shirley, que é uma pessoa que, além de profissional do conselho, leva a minha vida como amiga. Não, a Shirley, cara, ela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa mesmo de coração de ouro, né? Uma pessoa mesmo maravilhosa. Coração de ouro. Exato. Olha aí, ó, a nossa vice-presidente pediu para divulgar o Zap Leão. Tu tem como dizer aí, Valdemir? Porque eu tô aqui pelo celular. Eu tenho sim. Rapaz, ela mandando eu obedecer. Não, a gente obedece. Ó, Zap Leão, galera. DDD 8599239
3568. Mande sua pergunta e tenha um pouquinho de paciência, porque é pergunta demais. E é do Brasil todo, né, Valdemir? Não é só o Ceará, não. Cara, recebi 3 perguntas hoje de São Paulo. Foi muito mesmo. massa. Cara, muito massa, muito massa, ano muito passado, massa. Valdemir, eu recebi uma pergunta, eu não lembro se foi de uma pessoa lá de Londres, pra você ter noção, que tava morando em Londres, cara, um brasileiro. Ou seja, até fora do país. Eu recebi uma dúvida. Eu recebi a dúvida de um contador que está fazendo a declaração de uma pessoa que mora na Islândia hoje, sabe? Bacana, né, macho? Assentimento de gratidão mesmo. Oi, meu amigo, deixa sua mensagem aí pra galera e bora encerrar, porque tem Perfeito, daqui a pouco comigo. perfeito. Eu queria primeiramente, né, Valdemir, sempre agradecer a Deus, né, primeiro por mais um dia de vida, pela saúde nesse momento delicado que a gente está vivendo. E em segundo lugar, agradecer a todos os amigos, os colegas que estão juntos, né, para, de fato, melhorar naquilo que acredita, né, que tudo isso é um trabalho, de fato, voluntário, mas é um trabalho de coração também, né, Valdemir? Agradecer a todos, além dos amigos que estão ajudando no Zap Leão, como você bem mencionou, né, toda a equipe que trabalha no conselho, em especial, né, a Shirley, como você bem mencionou, uma pessoa maravilhosa, enfim, eu só tenho mesmo a agradecer a todo mundo, tá? Muito obrigado pela oportunidade e todos se cuidem, né? Se cuidem, que o vírus não tá para brincar e fiquem com Deus. Pessoal, é isso aí mesmo, Levi, massa. Anitta, manda lá para os apeliantes, olha, eu quero fazer parte da comissão. Eu tô com os apeliantes essa semana e a próxima, pronto. E depois a gente faz ficar representando as comissões e eu te falo contigo e te coloco no grupo. Perfeito. Tá certo? Lá da gente, lá da comissão, para estar respondendo aí. Galera, é isso. Força, foco e fé, e saiba que o contador é desenrolado. Pronto. Nossa profissão é maravilhosa, acredite nela, que é isso aí. É isso aí. Tamo junto. Aí, Valdemir, se alguém tem mais alguma pergunta, pergunte no Zap Leão, tá? Porque o nosso tempo já esgotou. Valeu, Levi. Um abração. Fique com Deus. Tudo de bom.